primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Abramos a Bíblia Sagrada, povo de Deus, povo amado, mais uma vez em Gênesis. Gênesis, o capítulo 5. E o nosso subtema, ele continua. Gênesis, capítulo 5. Sua genealogia e as verdades nela encontradas. Gênesis 5. Sua genealogia e as verdades nela encontradas. E vamos ler como fizemos há 8 dias. Apenas os primeiros versículos, depois vamos para os últimos versículos. E assim se encontram os primeiros versículos de Gênesis, capítulo 5, palavra autoritativa do nosso bom Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Agora, o texto prossegue dizendo: depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Adiantemos agora, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, para o versículo 28. Pulemos de 7 agora para Lameque. Ainda faz parte da genealogia de Gênesis capítulo 5. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor Deus amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Percebam a ênfase, que vai ter uma mensagem aqui sobre isso nesta noite. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Que o nosso Deus, o único Deus que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, prossiga falando conosco. Dissemos aqui há 8 dias que as genealogias encontradas nas Escrituras são também palavras de Deus, pois 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo afirma, a partir do versículo 14, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Logo, reafirmamos, as genealogias encontradas nas Escrituras são palavras de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, o capítulo 15, o versículo 4, assim, pois, se encontra a palavra do Senhor. Pois tudo quanto outrora foi escrito, diz o texto sagrado, pois tudo quanto outrora foi escrito, a igreja prossiga, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Notem a primeira parte, pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito,
Assim também as genealogias. Isso inclui as genealogias. O nosso Deus tem belos ensinamentos para nós, encontradas nas genealogias, ensinamentos transmitidos por meio das genealogias. E há 8 dias, trabalhando o subtema que já apresentamos, Gênesis capítulo 5, sua genealogia e as verdades nelas encontradas, nós destacamos 3 aqui, lembram? Primeiro, a genealogia de Gênesis 5 nos apresenta esta verdade. Deus trazendo à existência a linhagem daquele que pisaria na cabeça da serpente. E quando você lê Gênesis capítulo 5, se você tem o mínimo de conhecimento da teologia bíblica, da aliança, do pacto, você percebe isso. Gênesis 5 é Deus trazendo à existência a linhagem daquele que pisaria na cabeça da serpente. Nós mostramos aqui. A segunda verdade, e eu sei que vocês se lembram, é que quando olhamos para a genealogia de Gênesis 5, esta é a segunda verdade que nela encontramos. O plano histórico e redentor de Deus objetiva redimir, muito especialmente, pessoas. O plano histórico e redentor de Deus tem como objetivo redimir, meninas, carinhosamente, pessoas. Salvar pessoas. E nós mostramos aqui há 8 dias. E a terceira verdade, e com ela nós encerramos o sermão, é esta. Deus sempre, lembram? Deus sempre terá na terra um povo que o tema, um povo que o serve e um povo que o adora. Quando você lê Gênesis 5, você encontra essa verdade. Ele sempre terá na terra. Enquanto que Gênesis 4 tem a linhagem de Caim, a linhagem da incredulidade, a linhagem dos filhos da serpente, Gênesis 5 é a linhagem dos eleitos de Deus. É a linhagem daqueles que temem a Deus. É a linhagem daqueles que vivem em Deus, caminham com Deus e para a glória de Deus. Então Deus sempre terá na terra um povo para adorá-lo, um povo para temê-lo e um povo para servi-lo, assim como estamos aqui nesta noite. A primeira igreja presbiteriana de Petrolina faz parte desse povo de Deus. Nós somos povo de Deus e mais do que isso, povo de propriedade exclusiva de Deus, a Ele a glória. Dando prosseguimento ao sermão, parte 2, a quarta verdade, Bíblia aberta, Gênesis capítulo 5. Quando você olha para a genealogia de Gênesis capítulo 5, papais e mamães, homens e mulheres, jovens, crianças, prestemos bem atenção a esta verdade. Deus requer, Deus exige que uma geração passe para outra geração o conhecimento dele. Deus requer, Deus exige que uma geração passe para outra geração o conhecimento de Deus. O bastão da fé nele. Gênesis aberto? Então observem se não é isso que nós encontramos em Gênesis 5, esse bastão sendo passado. Destacaremos aqui, por exemplo, meus irmãos amados e amadas, nomes como Sete. A Bíblia diz que Adão gerou Sete, substituto de Abel, assassinado por Caim. A Bíblia diz que Sete gerou Enos, e já foi citado aqui em Gênesis 4, que a partir de Gênesis, o povo voltou, a humanidade voltou a invocar o nome do
Senhor. Então observem agora que Adão passou, apesar da queda, ele passou o bastão da fé para Sete. Sete passou o bastão da fé e foi além. Sete foi muito mais, ou melhor, Enos. Enos passou o bastão da Sete para Sete, passou o bastão para Enos, e Enos foi muito mais compromissado do que Sete, o seu pai. Porque o texto diz em Gênesis 4 que a partir de Enos voltou-se a invocar o nome do Senhor. Agora, o que nos chama a atenção em Gênesis capítulo 5, essa linda genealogia, meus irmãos e minhas irmãs, é que no versículo 18, começa assim: Jared viveu 162 anos e gerou a quem? A Enoque. Agora observem esse detalhe na vida de Enoque. Depois que gerou Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Nota, Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Aí agora Moisés vai repetir. Por vontade de Deus, ele vai repetir a mesma nota. Ele quer que o povo escute isso. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Toda a igreja, por favor, um coral. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Preste bem atenção, Jared, apesar das suas imperfeições, apesar de carregar o mal dentro dele, como ainda hoje carregamos, ele passou o bastão da fé para Enoque. E Enoque foi além do seu pai Jared. Enoque foi além daquela geração. Enoque teve uma intimidade com Deus inspiradora. Nós estamos em pleno século 21, estamos aqui citando esse fato sobre Enoque. Querido, já foi citado aqui, o versículo 28, Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque gera Noé. E quando você lê Gênesis capítulo 5, vamos encontrar o próprio Deus dizendo, aí já é o tema para o próprio sermão depois: o único encontrado, agora reto diante do Senhor. O tempo passou, a humanidade se corrompeu, o pecado se propagou, mas tem uma nota em Gênesis 6. Achou Noé graça diante do Senhor. Deus olhou e viu Noé. Noé o temia, Noé o adorava, Noé o servia. Então, meus irmãos, quando você lê Gênesis 5, a verdade é esta: Deus exige que uma geração passe para a próxima geração o bastão da fé. Sete passou para Enos. Jared passou para Enoque. Lameque passou para Noé. E você vai perceber que apesar da falha dele, Noé passou para Sem. E aí pegou carona, Jafé. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6. Vejam Deus agora tornando claro essa exigência. A exigência para que uma geração passe para outra geração, para a próxima geração, o bastão da fé. Deuteronômio capítulo 6. Observe aí, povo querido, ainda o Pentateuco. Deuteronômio capítulo 6. Assim se encontra a poderosa e majestosa palavra do Senhor.
Estes, pois, diz o Senhor, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para possuir. O versículo 2, gente, vejam que coisa linda. Para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Quem mais deve guardar tudo isso? Toda a igreja juntos? Tu e teu filho, e o filho de teu filho. Por favor, igreja, volte. Tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, atentemos para isso. Nós temos a responsabilidade de passar o bastão da fé para a próxima geração. Tu, teu filho, e o filho de teu filho, e o filho do teu filho. Agora preste bem atenção, teologia bíblica, existe uma harmonia na Escritura. Paulo entendeu isso, o apóstolo. 2 Timóteo, capítulo 2, a sonoplastia abençoada vai projetar. 2 Timóteo, capítulo 2. Toda a igreja, num ato de adoração, vamos ler. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Jesus. E o que de minha parte ouviste, a igreja diz, através de muitas. Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Volto para o versículo 2. Quantas gerações temos ali? E o que de minha parte ouviste? Primeira geração, Paulo, um exemplo apenas. Ele está falando para quem? Segunda geração, Timóteo. O que de minha parte ouviste? Paulo. Quem ouviu? Timóteo. Agora, terceira, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a quem? A homens fiéis, terceira geração. E também idôneos, para instruir outros. Nós temos aí, como exemplo, 4 gerações. Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, passe o bastão. Passe o bastão da fé. Passe o bastão da fé. Essa é a 4ª verdade encontrada na genealogia de Gênesis capítulo 5. Não é uma genealogia pela genealogia, mas o que ela diz na sua harmonia. Sete gerou Enos, e aí o narrador diz, a partir de Enos passou-se a invocar o nome do Senhor. Jared gerou Enoque, e o texto diz, andou Enoque com Deus, aleluia. Lameque gerou Noé e foi o único encontrado no momento do dilúvio. Foi o único encontrado fiel ao Senhor. E esse único encontrado foi salvo por ele, por Deus. O que você tem feito, papai, como crente? Você tem se preocupado com esse processo de passar o bastão da fé? Nós aqui, pastores, presbíteros, bispos, temos que fazer isso. Por isso que citamos agora com frequência o Juan, porque já começou a dar sinais aí de algumas coisas. Já estamos aí juntos, empurrando, vai por aqui, chega aqui. Já propôs aí um clube do livro, é por aí. É passando o bastão da fé. Se o Senhor não voltar daqui a 30 anos, quem vai estar neste púlpito como pastor efetivo dele? Que seja um homem que tema a Deus, um homem que o adore verdadeiramente, um homem que o sirva. A 5ª verdade, quando você lê a genealogia de Gênesis 5, isso é lindo demais. Dentre os adoradores de Deus, alguns servirão de referência, de piedade, agradável a Deus. Dentre os adoradores de Deus, alguns servirão de referência.
referência. Deus levanta no meio dos seus adoradores aqueles que servem de referência, de piedade integral e agradável a Deus. Já citamos aqui. Referência de piedade, queridos, Enoque. Observem que a Bíblia fala, a genealogia fala de filhos e filhos. Adão teve filhos e filhos, mas quem é citado? Sete. Sete teve filhos e filhos, quem é citado? Enos. Jared teve filhos e filhos, quem é citado? Enoque. Lameque teve filhos e filhos, quem é citado? Noé. Sabe o que é isso? Deus está dizendo, olhem para eles. Aprendam também com eles. Ora, quem aqui lê a Bíblia já fez uma conexão. Quem lê a Bíblia já abriu um link aqui para um livro do Novo Testamento. Não abriu? Abriu. Automaticamente você já fez um link de Gênesis 5 com Hebreus capítulo 11. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 11. É por isso que hoje, por exemplo, como pastores, nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Hernandes Dias Lopes. Deus o levantou para ser referência para nós. É por isso que nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Augusto Nicodemos. Deus o levantou para ser referência para nós. É por isso que louvamos a Deus pela vida do pastor Paulo Júnior. Deus o levantou para ser referência para nós. Isso significa que concordamos com tudo? Não, mas Deus os levantou para serem referência. E a igreja deve se alegrar por isso. Hebreus 11. Ato de adoração, vamos ler? Ora, a fé de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O autor começa dando uma definição de fé. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Que coisa linda! Pela fé, entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus. Lembram de Gênesis 1? Disse Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos lá. Pela fé, aí começa os nomes serem citados. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente, toda a igreja, que Caim, pelo qual obteve de ser justo, tendo a aprovação de quem, queridos? De Deus, quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto ainda, fala. Depois de morto, Abel continua sendo referência de alguém que adora como Deus quer. De alguém que adora como Deus quer. E o texto prossegue, versículo 6. Ele vai reforçar o conceito de fé. No versículo 6 do texto aí. A nossa sonoplastia vai passar, não passou, então deixe eu deixar minha Bíblia aberta aqui. Máquina, não é guerreiros, não tem nenhum problema. Hebreus, o capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aí agora ele cita Noé, cita Abel, depois reforça o conceito de fé bíblica. Aí no versículo 7 ele vai para quem, gente? Pela fé, Noé, divinamente instruído, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Referência. Mas o texto vai além. Um outro é citado. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Adianta aí a parte de Abraão. Pode adiantar os versículos, queridos. O 9. Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como uma terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó. Geração, lembram? Herdeiros com ele da mesma promessa. O versículo 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé, só vamos citar aí, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa.
Ah, queridos, aí temos muitos e muitos nomes, como o de Moisés. Isso é lindo demais. Chega um momento que o autor diz, olha, homens que o mundo não merecia eles. O mundo não era digno deles. Veja, o próprio Deus diz que esses servos e essas servas do Senhor, o mundo não merecia eles. Referência. Eu quero perguntar a você que é homem, você é referência no seu lar? Mamãe, você é referência para o seu filho? Pois quando você lê Gênesis 5, esta verdade salta aos nossos olhos. Dentre os seus adoradores, ele levanta alguns para serem referência. Essa foi a quinta verdade. A sexta verdade encontrada nessa genealogia de Gênesis 5. Observe aí, povo querido. Deus deseja e Ele quer a multiplicação de pessoas que o temem, que o adorem e que o servem. Deus deseja e Ele quer a multiplicação de pessoas que o temam, de pessoas que o adoram, de pessoas que o sirvam. Aí você pega Gênesis 5 e você lê à luz de Gênesis 1, 26, 27. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei-vos a terra. É por isso que Deus tem prazer, João, em ver a sua esposa Mônica esperando mais um filho da aliança. Aliás, mais uma filha da aliança. Nasceu o filho de Arthur e Tamires, mais filho da aliança. Outros estão chegando aí. Filho de Maxwell, ou melhor, de Lázaro. Maxwell depois. E Samara nasceram filhos da aliança. Deus tem prazer na multiplicação de pessoas que temem a Ele. De pessoas que o adoram, de pessoas que o sirvam. Aí você faz um gancho de Gênesis 5, falando de multiplicação. Aí você vai para Mateus 28 e encontra Cristo dizendo, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, vão e multipliquem discípulos. Vão e multipliquem discípulos, façam discípulos de todas as nações. É por isso que esta igreja, ela se encontra nas ruas, nas praças, e logo, logo vamos intensificar a igreja nas casas, através dos pequenos grupos de evangelização, PGS. É por isso que apoiando o nosso presbitério, apoiando o projeto do nosso presbitério, a Viva Sertão, esta igreja vai estar lá no dia 13 de julho, apoiando o reverendo Hernandes Lopes, apoiando o nosso presbitério, panfletando, orando, tudo para a expansão do reino de Deus e para a sua glória. Então, quando você lê Gênesis 5, saibam disso, esta verdade também ela salta, assim você se alegra. Deus deseja e quer a multiplicação de pessoas que o temem. Ele quer. Nós temos que ser mais e mais uma igreja multiplicadora de discípulos. Eu gosto muito dessa linguagem, igreja multiplicadora. Mas não apenas isso, uma igreja que planta outras igrejas. No bom sentido, se torna mãe de outras igrejas. E aí vamos criando essa cultura. A igreja plantada por essa já planta uma outra.
a outra plantada pela anterior já planta outra, e assim vamos expandindo o reino de Deus. Tudo isso em Gênesis capítulo 5. Aí alguém vem dizer para mim que genealogia não tem nada a dizer? Ah, meus irmãos. Deus leva Moisés a registrar, e teve filhos e filhas. E teve filhos e filhas. Sabe para quê? Para que o povo de Israel, lá na antiga administração da aliança e da graça, entendesse: filhos é fruto da bênção de Deus. Filhos é da vontade de Deus. É da vontade de Deus que filhos e filhas venham ao mundo. Sétimo lugar, quando você lê a genealogia de Gênesis 5, essa verdade também é encontrada lá. Deus continua, e Deus continuará executando o seu plano histórico e redentor na terra, até a consumação dos séculos. Deus continuou. Aí você pergunta, continuou o quê? Ora, em Gênesis 1 ele abençoa: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Gênesis 3, a queda coloca um obstáculo. Mas a queda não, jamais a queda, o pecado vai vetar a Deus. Não há quem possa impedi-lo que ele avance. Ele é Deus. Então ele continuou. Caim matou Abel. Ele concedeu outro filho, Adão, 7. E tem sido assim até hoje. A igreja perseguida pelo Império Romano, cristãos sendo mortos. Quanto mais matavam, mais pessoas se rendiam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que Tertuliano disse: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque ele percebeu, ele olhou, e quanto mais se matava cristãos, mais a igreja crescia. Quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja avançava. Sabe por quê? Sabe qual é a razão? Porque Deus continuou, Deus continua, e Deus continuará executando o seu plano histórico redentor na terra. Isso vai ser até a consumação dos séculos. É por isso que você tem Gênesis 5 aqui. É Deus dizendo: eu continuo. Eu continuarei executando o meu plano. Você já fez um link aqui, não é? Você que lê a Bíblia já fez um link com Jó 42. Quando o assunto é plano de Deus, você já fez logo um link com Jó 42. Depois daquela experiência linda com Deus, ele resolve agora adorá-lo novamente. E como é que Jó adora a Deus? Pensei que tudo podes. E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum. Quando a coisa estiver feia pertinho de você, lembre-se: nada e ninguém pode impedir o avanço do nosso Deus. Nada, ninguém pode impedir a igreja dele, o povo dele, a execução dos seus planos. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Não, sejamos consolados por isso, meus irmãos e minhas irmãs. Pois genealogia de Gênesis 5 é isso. É por isso que você vai encontrar Lameque falando isto sobre Noé. O que é que Lameque diz sobre Noé? Gênesis 5. O que é que Lameque diz sobre Noé, o seu filho? Vocês acham que Lameque disse isso por um positivismo humanista? Não, ele disse isso porque ele sabia quem era Deus. O bastão da fé era passada oralmente naquela época. Lameque diz assim, Gênesis 5, 28. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho. Pôs o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Noé, Lameque está falando algo com Gênesis 3 na mente. Veja que ele cita a queda, ele cita a maldição. Deus amaldiçoou a terra em virtude da queda. E Noé, e Lameque agora diz:
o meu filho será chamado Noé. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus o usará para trazer consolo para nós. Ele está dizendo, Deus vai usar o meu filho Noé para trazer descanso para nós. Deus usará o nosso filho Noé para reverter a maldição. E de fato, não foi o Noé, mas ele apontou para o Noé eterno. E o Noé eterno reverteu a maldição no Calvário. Gálatas 4 diz, e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da maldição da lei. Jesus Cristo é o nosso Noé perfeito. Hoje podemos dizer, Ele, Jesus, Ele é o nosso descanso. Ele é a reversão da maldição. Ele é a nossa libertação. Ele é a nossa esperança. Jesus Cristo. Você que se encontra aí do outro lado da tela, preste bem atenção. É Ele, Jesus Cristo. O que Lameque disse sobre Noé, seu filho, a igreja hoje diz sobre Jesus. É Ele. Como costuma pregar o reverendo Hernandes, baseado num texto dos evangelhos, muito especialmente Mateus 8, mas Marcos também narra, Jesus fazendo a tempestade parar. E quando a tempestade parou, os próprios discípulos perguntaram, quem é este? Quem é este? E a partir desse fato bíblico, o reverendo Hernandes pega um sermão temático dizendo, sabe quem é ele? O prometido de Gênesis 3,15, aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente, a ele a glória. Aí ele vai e diz, sabe quem é ele? O prometido de Abraão em Gênesis 12, um dos teus descendentes virá e abençoará todas as famílias da terra. Aí ele está dizendo, sabe quem é ele? Ele é o prometido de Isaías 53. Sabe quem é ele? É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quem é ele? O leão da tribo de Judá. E passaremos a noite respondendo, quem é este? Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é a garantia do porvir. A Ele a glória, a Ele a Ele Esse colégio pastoral tem um compromisso. Nós, como colégio pastoral desta igreja, levantados por ele, temos um compromisso, além de outros. Fazer com que esta igreja e os demais que aqui entram e daqui acabam saindo, saiam sempre daqui deste templo, dizendo lá fora, grande Salvador, grande Senhor, é Jesus Cristo. Esse é o nosso desejo aqui com o Colégio Pastoral. É que você a cada domingo saia daqui dizendo, ó grande Salvador, ó grande Senhor, Jesus Cristo. O bambuzinho que nos aguarda, dia 12 de agosto, celebraremos o aniversário do presbiterianismo, das missões presbiterianas e vamos para o bambuzinho na manhã do dia 12 de agosto, se o dono da igreja quiser. E a noite vai ser aqui, comemorando uma conferência de missões dia 12 de agosto, em parceria com o MP. Em Tiala, ao MP, manhã é o bambuzinho. A noite aqui, toda a igreja, dizendo, ó grande Salvador, ó grande Senhor, quem é Ele? E a igreja no coral diz, Jesus Cristo. Levantai, ó portas, as vossas, para que entre o Rei da Glória. Uma liturgia feita assim, ninguém. Levantai, o liturgo diz, levantai, ó portas, as vossas cabeças. E a igreja responde, para que entre o Rei da Glória. Aí o liturgo retoma, quem é o Rei da Glória? E a igreja responde, é Ele, Jesus Cristo. E para encerrar, oitavo lugar, quando você lê as genealogias de Gênesis 5, o Tiago tem que identificar
o marido de Cassiane. Esta verdade também aparece. Uma parte dela vai fazer a gente agora se calar. Vai fazer a gente ficar em silêncio. Mas a conclusão dela vai fazer a igreja vibrar. E assim encerraremos o sermão parte 2. A partir do próximo domingo, Gênesis 6, 7 e 8, vai ser panorâmico aí. E 9. Quando você lê Gênesis 5, Deus tem uma mensagem também para mim e para você. Ele tem uma mensagem para vetar o nosso orgulho. Ele tem uma mensagem para vetar as nossas possíveis arrogâncias. Ele tem uma mensagem aqui em Gênesis 5 para vetar as nossas vaidades pecaminosas. Ele tem uma mensagem para que você não seja infectado pela síndrome de Nabucodonosor. Síndrome de Nabucodonosor. Para quem não tem ainda familiaridade com a Bíblia, está lá em Daniel, viu? Você que está visitando, e estamos compartilhando um carinho. Um imperador babilônico. Deus deu a ele avanço. Deus fez que ele crescesse. Determinado dia, ele ousou dar um passeio pelo seu palácio, passear. Ele ousou passarinhar. Só que o resultado do passarinhar dele foi outro, né? Ele olhou e disse, ó grande Babilônia, que eu construí com... Ele deveria ter dito que o Senhor, que eu construí com o braço forte do Senhor. Mas ele cometeu uma grande loucura. Ó grande, olha só, garoto, olha o pastor aqui. Esse rei disse assim, ó grande Babilônia, tudo que ele construiu. E disse, eu construí com o meu braço forte. Ih, garotão, não era para ele ter feito isso. Era para ele ter dito, ó grande Babilônia, que eu construí com o braço forte do Criador do céu da terra. Ele não disse. Sabe o que Deus fez com ele, garoto? Olha para o pastor. Deus fez que ele aprendesse na prática que a Babilônia chegou onde chegou, porque Deus estava por trás. Ele aprendeu. Em seguida, ele disse isso. Uma paráfrase. Não existe Deus, senão Deus de Israel. Sabe quem está dizendo isso agora? Nabucodonosor. Ah, pastor, mas qual é a lição da genealogia de Gênesis 5 para barrar o nosso momento de arrogância, de orgulho? Para cada geração. Depois que narra que Adão teve filhos e filhos, diz o texto, Bíblia aberta, Gênesis 5. Não são poucas as vezes que o narrador diz assim, e morreu. Ai, que coisa, não acredito. Versículo 5. E morreu, quem morreu? Adão. Que coisa. Gente, olha só. Versículo 10. Enos. E morreu. Ah, que pena. Que coisa, e vai ser assim até... Último versículo. E morreu. Gerou fulano de tal, gerou fulano de tal. E depois que gerou fulano de tal, viveu tantos e tantos anos. E teve filho e filhas. E morreu. E morreu. Não se iluda. Você vai morrer um dia. Não se iluda. Com exceção daquela geração que vai estar aqui com o retorno de Cristo, eu vou morrer um dia. Baixemos os nossos narizes. Abandonemos os nossos saltos altos. Porque ele disse na parábola do fazendeiro rico, que disse assim, olha, os meus celeiros estão superlotados, o que eu vou fazer agora já sei. Ele deveria ter dito, eu vou compartilhar um pouquinho com quem precisa. Ou eu vou derribá-los, vou construir outros, vou botar mais mercadoria ali, mas com o objetivo de ajudar quem precisa. Não. Ele disse, já sei, vou derribá-los, construirei outros maiores. E depois eu vou dizer para minha alma, arregala-te. Não é assim que muitas vezes nós ousamos viver? Aí na parábola, Jesus Cristo disse assim, meninas, louco, ei, escuta aí. Ele disse, louco,
Senhor, nos livra dos nossos momentos de loucura, porque todos nós temos. Louco, amanhã te pedirão a tua alma. Os teus celeiros vão ficar para quem, louco? O que Deus está dizendo é, o que tu tens não é teu, é meu. E Deus mostra isso quando Ele diz, morte, vai lá, bate, porque chegou a hora para ele ou para ela. É por isso que Tiago diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É por isso que Tiago diz, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Mas nós falamos que uma parte geraria um silêncio, gerou. Porque de fato a morte ela é anormal. Ouse chegar lá, fazer uma visita à minha mamãe querida e falar que ela vai morrer, que você tem que entrar, deixar o carro ligado, deixe o carro ligado, se você ou quiser sair lá e dizer para minha mãe que ela vai morrer um dia. Mas faça isso com o carro ligado. Porque aqueles que chegam e brincam com ela responde. De fato, a morte não é normal. Mas calma, calma. Porque de fato Romanos diz, ao homem foi determinado morrer uma só. Após isso virá o quê? O juízo. Calma. Agora a calma aqui é para quem está em Cristo. A calma aqui é para quem está caminhando com Cristo. A calma que a Bíblia pede agora é para quem está vivendo para a glória dele. Sabe por quê? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. Porque ele já deu uma resposta também à morte que nos amedronta. A morte que nos faz chorar. Primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo 51, por favor. A morte não tem a palavra final sobre nós. Ela pode nos fazer chorar, mas ela não tem a palavra final sobre nós. Ela não nos fará chorar para sempre. E a razão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Sonoplastia abençoada de Deus. Toda a igreja agora, como ato de adoração. Vamos lá. Que nem todos, calma aí, nem todos morreremos. Ele agora está falando aí da volta de Cristo. Vai ter uma turma aí de cristãos que não vai passar pela morte mesmo não. Mas observe, prossigamos. Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão corruptíveis. E nós seremos... Louvado seja o Senhor. O 53. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade. Gente, um ato de adoração agora bem forte. Então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Tragada foi a morte pela vitória, mas o texto não para aí. Vamos lá. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas calma, toda a igreja agora. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os mortos em Cristo um dia ouvirão a sua voz e do sepulcro sairão. E aqueles que vivos estiverem, transformados serão e juntos com o Senhor para sempre. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venceu a morte. E porque Ele ressuscitou, um dia Ele também vai nos ressuscitar. São essas as verdades encontradas na genealogia de Gênesis 5. E por isso cantamos aquele corinho:
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Escuta essa, Érica. Apocalipse 21, não fica assustada não, já conheço o teu nome. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Fiquemos de pé, meus irmãos e minhas irmãs, e vamos e prossigamos adorando agora com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, enquanto cantamos. E o texto diz: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificaste, toda a igreja, Deus o fez Senhor e Cristo.